vai lotar. O jogo é só às 6:30 da noite. Mas se você puder sair ao meio-dia, vá. Se você puder sair à 1 da tarde, vá. 2 horas, você já tá quase atrasado. 3 da tarde, você vai pegar um trânsito. 6:30, Cruzeiro e Santos, Neymar no Mineirão, o Cabuloso lutando pela liderança do Campeonato Brasileiro. É amanhã, Dia dos Pais, muito especial para quem vai torcer pelo Cruzeiro no Gigante da Pampulha. Vamos trazer as notícias do time do Leonardo Jardim com o repórter Rubens Júnior. Olá, Rubinho, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Um abraço pra você, um abraço Alê, Nath Fiuza, pra quem nos acompanha no Rádio Esportes da Itatiaia. Alô, Nação Azul, meio-dia com 9 minutos, depois de avançar na Copa do Brasil, moral no alto. Vira a chave agora de novo para o Campeonato Brasileiro para seguir no pelotão de frente. Para quem sabe fechar com 40 pontos esse primeiro turno da competição. E você disse muito bem, Pedro Abílio, todo torcedor do Cruzeiro já vivenciando ansiedade para esse domingo às 6:30 contra o Santos. É o reencontro do Cruzeiro, inclusive com o Neymar, que chegou a ser aplaudido pelo torcedor do Cruzeiro quando atuava pelo Santos na sua primeira passagem, aquele jogo no Independência. Mas o que o torcedor do Cruzeiro está focado são nos 3 pontos, na boa vitória, em um domingo especial, ingressos esgotados, a diretoria do Cruzeiro inclusive preparando uma grande festa para esse domingo. Alguns sócios, dependendo da sua categoria, tendo acesso às taças, aos títulos que o Cruzeiro já conquistou. Também teremos, antes do jogo, no meio de tudo isso, show pirotécnico, balões e mais atrativos para a torcida do Cruzeiro. Foco é total na vitória sobre o time. A gente fala daqui a pouco. Lembrando, o técnico Leonardo Jardim sem muito tempo para preparação. A reapresentação aconteceu ontem ainda em Maceió. Aí aquele trabalho leve, aquele trabalho regenerativo. Hoje à tarde, aí sim, a atividade de posicionamento, de armar uma estrutura de time para principalmente neutralizar o Neymar e o Cruzeiro também não perder o seu ponto forte, que é o contragolpe. Por isso, vamos aguardar sobre a escalação, sobre a postura. Fato é, Pedro, que o Cruzeiro chega para essa decisão contra o Santos, tendo todo mundo à sua disposição. Lembrando, depois do duelo contra o Botafogo, o técnico Leonardo Jardim não perdeu nenhum atleta e o Cruzeiro para também tentar se reabilitar no Campeonato Brasileiro em casa, já que teve a derrota para o Ceará no seu último jogo em seus domínios. O Lucas Romero teve uma certa preocupação no duelo contra a equipe e que teve o Cruzeiro, pela Copa do Brasil, buscando a reabilitação e principalmente conseguiu, dentro do que teve o técnico Leonardo Jardim pro duelo pela Copa do Brasil. O Cruzeiro acabou avançando e o Lucas Romero acabou sentindo, dores no joelho esquerdo. E foi pro sacrifício. O Alê comentava no pós-jogo com o João Vitor Cirilo sobre a alta carga de jogos, que tem o Romero nesta temporada. Em 38 partidas, ele atuou em 33. A gente sabe do vigor físico que tem um atleta que faz questão de estar em campo. Dificilmente o Romero vai chegar para o técnico e dizer que precisa ser poupado. Ele sempre vai ali dentro das suas características para o sacrifício. A gente vai apurando que o Romero, naquela pancada, e a gente sabe que isso é natural, você tem naquele choque durante o jogo, no momento com o sangue quente, acaba não sentindo tantas dores e depois a dor aumenta. E contra a equipe do CRB, o Romero permaneceu durante todo o jogo, mas sente algumas dores ali na região. Vamos aguardar sobre o que pode fazer o técnico Leonardo Jardim, que deve manter a formação, mas a gente sabe até mesmo pelo outro lado que tem o Santos no momento de encarar
Neymar, o Romero seria uma peça-chave nesse esquema do Cruzeiro, Pedro Abílio. Até é difícil imaginar a recomposição defensiva do time do Cruzeiro sem ele hoje, né, Nath? Por mais que o Cruzeiro às vezes mude, e o Leonardo Jardim não tem muito dessa, né? O Rubinho citou, é o jogador que não vai chegar e pedir para ser preservado. Mas o Leonardo Jardim, ele decide pelo jogador também, né? Faz parte, né? O trabalho do treinador tem essa parte que é chata, porque o atleta, ele sempre quer jogar, ainda né? Se mais depender, esses jogos, né? Pois é, se depender dele, ele vai estar sempre em campo. Faz parte do trabalho do técnico, dizer a hora que tem que dar uma segurada, claro, trabalhando em conjunto com o departamento de saúde aí, com a ciência, né? Mas a questão do Romero, além da importância que ele tem nesse meio campo, cara de marcação, o encaixe com o Lucas Silva, né? A força no desarme, na recuperação de bola, para iniciar jogadas do Cruzeiro com velocidade, já acionando ali os meias e os atacantes. O Cruzeiro é um time muito objetivo, né? Que troca passes sempre com muita verticalidade, ali buscando o gol, sem enrolar demais para definir as suas jogadas. Mas além de todas essas características que citei, tem o fato de que o Romero não tem hoje um substituto de confiança, né? A gente tem o cara da característica, que é o Wallace, nesse time, mas a gente sabe que o Leonardo Jardim, assim como todos os torcedores do Cruzeiro, ficam receosos quando pinta a possibilidade do Romero estar de fora, porque o Wallace ainda não conseguiu corresponder. E aí você pensa um jogo contra o Santos, beleza, o Santos tem suas dificuldades, mas aí é o Santos do Neymar. Neymar é um cara que vai precisar ser acompanhado de perto, uma marcação ferrenha, individual, e o Romero faz parte desse processo, né? Então acho que por causa disso pode pesar para o Leonardo Jardim mantê-lo, ainda que desgastado, e tem o fato também de que a outra semana é semana cheia pro Cruzeiro, né, Pedro? Então, às vezes a galera dá aquele último sprint, né, aquele último gás nesse domingo ali, aqueles que necessariamente precisem estar dentro do campo, para depois ter a semana cheia. O Cruzeiro vai ter mais do que uma semana cheia, porque a partida contra o Mirassol é só na segunda-feira, né? O Cruzeiro vai fechar a 20ª rodada, então acho que aí dá para, vamos dizer assim, reabastecer o tanque. 12h15, marcou o sinal eletrônico da Itatiaia. Ô, Alê, qual é a postura para enfrentar o Santos em casa? É aquele abafa que o Cruzeiro tá fazendo nos jogos em casa mesmo, nos primeiros minutos? Ou amanhã dá uma segurada? Não, tem que jogar a Vera, né? Tem que desempenhar o seu melhor jogo, né? Naturalmente que o Santos não vive um bom momento, é praticamente uma música de uma nota só, né? Porque depende muito do Neymar, que não é mais... Pelo menos por enquanto, ainda não aquele Neymar que encantou o mundo, né? Mas está se recuperando e é um jogador acima da média. Então precisa de um cuidado especial. Mas evidentemente que o Cruzeiro nem sabe jogar de uma outra maneira que não seja com muita intensidade, com muito dinamismo, né? Com uma marcação muito forte. Enfim, o Cruzeiro que tem encantado no Campeonato Brasileiro e que tem conseguido vitórias muito importantes. Então tem que manter esse foco, tem que manter esse padrão de jogo e poder contar com todo mundo saudável, né? Realmente o Romero é uma preocupação, porque ele tem muitos jogos, já tem mais de 30 anos, é sempre muito intenso e a gente não tem ideia do que acontece com o Wallace, né? Porque o Léo Jardim recuperou e melhorou praticamente todos os jogadores do elenco, né? Você pode pegar aí o que os caras estavam jogando, não só coletivamente, porque é evidente, né? Mas individualmente que estavam jogando essa turma aí do Cruzeiro e que está jogando agora. Mas o Wallace continua sendo um ponto de interrogação. Recebe um altíssimo salário, foi uma aposta importante da diretoria e ele simplesmente inexiste, né? Tanto que nesse momento que o Rubinho destacou, né? Do Romero sentir um pouquinho, um desconforto e tal, quem aquece é o Eduardo, para ele colocar o Lucas Silva de primeiro, quer dizer, nem o Wallace contra o CRB. E quando tem o Murilo Hickman, que tá com a seleção sub-20, também é escolhido na vaga do Wallace. Então a gente não sabe o que tá acontecendo lá. Na verdade, fica até estranho ele ser relacionado. Se ele tá tão mal assim, que ele não pode jogar contra um time que tá brigando contra o rebaixamento da Série C, né, que tá mal colocado na Série B, que o Wallace está fazendo lá no elenco, né? Mas de qualquer maneira a situação do Romero é preocupante, porque ele é um dos grandes líderes desse Cruzeiro. Monta o meio-campo ideal aí para jogar contra o Santos amanhã. Eu acho que se tiver todo mundo saudável, né? Todo mundo bem. Tem uma coisa do Jardim e o pessoal fica bravo que eu falo porque a gente tá aqui para analisar, né? Tá aqui, se for aqui só para falar ganhou, tá tudo bem, perdeu, tá tudo horrível, já tem bastante canal do YouTube que faz isso. A gente tá aqui para fazer análise para quem tem um mínimo de critério. O Léo Jardim, ele reclama que os pontas dele, os jogadores que jogam pelo lado, não
não são do 1 contra 1, né? Um ele colocou lá, que é o Christian, que é jogador de meio campo, né? Que é um jogador inclusive de marcação e tal, que joga como segundo volante. E o outro foi ele que contratou, que foi o Wanderson. O Wanderson é a única contratação do Léo Jardim. Sim. Né? Que não tem essa característica, que é um jogador muito importante taticamente, mas que no 1 contra 1 ele não é a dele. Né? Ele até tenta ir pra cima, mas não, ele é um cara taticamente fundamental, fisicamente muito forte. Contra os adversários menos poderosos, ele até tem jogadores que têm mais característica ofensiva. O Marquinhos tem mais essa característica, o Bolassi também tem mais essa característica e tal. Mas ele poderia fazer uma modificação de tirar um desses de lado e colocar, por exemplo, o Gabigol, o Caio Jorge e o Matheus Pereira juntos. Você não tem o poder de marcação que você tem normalmente e não precisa. Por exemplo, contra o CRB, você não precisa. E você tem mais criatividade, você tem mais poder de decisão, você tem mais, ofensividade, você tem mais coelho da cartola que você tira, né? Porque você dá mais qualidade para sua linha ofensiva. Ele poderia fazer isso, mas já ficou bem claro que não é uma possibilidade. E assim, não é nem uma crítica, é só uma observação, porque o time vem bem, tá dando certo. E segue assim, viu, ô Pedrão? Não, Rubem Júnior, o que o Leonardo Jardim deve preparar de time para este jogo contra o Santos, com todo mundo à disposição? Vamos lá, chamar você que está no rádio para o YouTube da Itatiaia. O Campo, a arte produzida pela equipe da maior do Brasil sobre o provável Cruzeiro, sem muitas mudanças, aquela mesma formação que é a de praxe do técnico Leonardo Jardim. Vai ser, reavaliado aí o Lucas Romero para saber se tem, a condição ideal para o jogo também. Se não der para ele, pode ir até mesmo o Eduardo, citado pelo Ale Oliveira. Olha só o provável Cruzeiro na sua tela, hein? Com Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique. Lucas Romero, 33 jogos oficiais da temporada, mais ao todo, né? Lembrando, teve, o torneio nos Estados Unidos, ele soma 37 jogos na temporada, atua em praticamente todas as partidas o Lucas Romero, com o capitão Lucas Silva, que também vem atuando durante quase todo o tempo nas partidas, o Christian, o motorzinho, a cabeça que pensa pelo meio, Matheus Pereira, Wanderson, velocista, e o Caio Jorge no comando de ataque. É o time do Cruzeiro que por muito tempo teve o torcedor não conseguindo ter na memória, de cor, salteado o time principal, os 11 titulares. Agora é esse Cruzeiro sem muito mistério que vai iniciar a atividade por volta das 3 horas da tarde na Toca da Raposa e depois iniciando o período de concentração. Você vai trazer as informações do Peixe também, porque daqui a pouco tem notícia extra-campo. A gente sabe que o Cruzeiro passa por um processo também de reformulação do seu elenco, atletas que não fazem parte dos planos do técnico Leonardo Jardim, e também o mercado agitado, o Cruzeiro tendo muita cautela em termos de contratações. Pedro Abílio. Muito bem, 12:22. Não deixar, Nath, amanhã, não sei se você concorda, a ansiedade do favoritismo atrapalhar o Cruzeiro, em especial no eventual primeiro tempo. Fica aquela ansiedade, o Mineirão cheio, a festa pronta pro gol sair logo, Sem dúvidas. A gente sabe que o Cruzeiro, quando consegue fazer um gol cedo, ali, a atmosfera que já é positiva, ainda mais jogando dentro de casa, ela fica ainda maior e o Cruzeiro consegue continuar tendo muito volume ofensivo, por isso que conseguiu bons resultados, inclusive goleadas com placares aí mais elásticos dentro do Mineirão. Mas amanhã é aquela questão, o Santos tem suas dificuldades, está na zona do rebaixamento, não acho que o Santos vai ficar só se defendendo, até porque tem o Neymar, que é um cara que quando tem a bola é sempre muito perigoso, resolve com a sua individualidade, mas por outro lado é um Santos também que sabe que se for para a trocação, muito dificilmente vai conseguir um bom resultado dentro de Belo Horizonte, então vai tentar fechar o máximo dos espaços, vai tentar se resguardar, então o Cruzeiro vai ter que ter paciência, criatividade, inspiração para poder vencer essas barreiras e lá atrás, sem a bola, muita segurança para neutralizar aí. Acho que hoje o Neymar e o Barreal, são as principais peças desse time, é quem leva maior perigo, mas de fato, torcida jogando junto, como sempre tem sido, e ter essa paciência, e aí que chega no que o Ale também falava,
de que às vezes o Leonardo Jardim fica um pouco sem alternativas nesses jogos, por não ter esse ponta driblador, mas eu acho que amanhã, por exemplo, também é um jogo que ele pode tentar utilizar mais o Neymar, mais o Gabigol, porque o Gabigol não jogou, né, aí as últimas 2 partidas quase, enfim. O encontro de cunhados, né, em Belo Horizonte, né? Será que vai rolar aquela resenha pré-jogo, Ale Oliveira? Você já foi convidado? Já chegou? Eu, por exemplo, não falo com meu cunhado, né? Então não seria. Mas também ele não joga bem. Aí é uma coisa mas também não é o Neymar, se seu cunhado fosse o Neymar, né? Aí talvez dava pra forçar uma amizade, né? Dava até pra separar da minha irmã, no caso, né? E assim, já que eu vou aproveitar que o torcedor do Cruzeiro vai me xingar, porque hoje em dia é proibido falar alguma coisa do Leonardo Jardim. Pra mim é o melhor treinador do Campeonato Brasileiro. É o que faz o melhor trabalho. E coletivamente o Cruzeiro é o time melhor treinado, que eu entendo assim, é a minha opinião, né? Agora, ele pode colocar os caras pra jogar um pouquinho mais cedo, nego. Porque o Leonardo Jardim, ele vai na coletiva e fala assim, meus jogadores estão muito desgastados. Aí ele coloca o Gabigol e o Eduardo aos 88 minutos. 2 minutos para acabar o tempo regulamentar. O Mateuzinho, que seria titular praticamente em todos os times do futebol brasileiro, tá voltando de lesão, né? Ele colocou aos 93, o jogo já tinha acabado. Daqui a pouco os caras estão no vestiário e ele coloca o... Então, assim, como é que os caras estão desgastados, não sei o que, eu confio... Olha as frases dele, só para ter uma ideia. Meu time tá desgastado, ok? Porque corre muito, e é verdade, né? E tem que ter uma entrega, uma intensidade impressionante para jogar no Cruzeiro. Ok, tudo certo. Eu confio no meu elenco. Ele fala isso sempre, eu confio no meu elenco e tal, meu elenco me dá soluções. E coloca os caras aos 88 e aos 93, aí, entendeu? Dá mais minutos pros caras, meu. Se você confia nos caras, e a gente não tá falando de qualquer cara, não. A Nath falou, por exemplo, o Gabigol, pô. O Gabigol, além de ser o Gabigol, e isso não credencia a nada, mas é o Gabigol, você tem que respeitar a história do cara. Ele, toda vez que ele entra ou sai jogando, ele joga bem. Pô, não dá pra dar mais que 2 minutos pros caras? Então já aproveita e já xinga de uma vez já a torcida, porque não tá um pouco proibido criticar. Se for xingar, pelo menos se inscreve no canal aí, que a gente tá com quase 3 milhões no Itatiaia Oficial. Faça a inscrição, depois xinga, né, Lê? Exatamente. Até porque o chat é só para inscritos. É verdade. Então, pra você deixar o seu xingamento pra Ale Oliveira, você vai se tornar membro do nosso canal. Mas você sabe que a galera aqui tá até concordando com você. Duvido. Eu acho que a questão ali... fake, né? A questão ali do... Você falava do Gabigol, eu até falei que contra o CRB, se eu fosse o Leonardo Jardim, eu teria saído, era com todo mundo. Era com o Caio Jorge, com o Gabigol, com o Matheus Pereira. Dada, né, a necessidade que o Zé tinha de vencer, um adversário de Série B, enfim. Importante é que classificou, eu acho que ele é cauteloso nesse momento, eu acho que ele preza muito pela parte tática, eu acho que ele respeita muito o momento do campo também, porque o Christian vem jogando muito bem, vem inclusive marcando gols, então ele vem contribuindo também nas finalizações, ajudando a construir o placar dos jogos, então acho que isso pesa a favor dele para permanecer no campo. Acho que ele se preocupa com a questão da reposição ali com o Wanderson. Acho que isso pode ser preponderante para um jogo contra o Santos, em que você tem ali pelo menos 2, 3 jogadores perigosos. Mas a questão das substituições eu concordo. Acho que às vezes ele demora um pouquinho para mexer. Essa parte tática do Cruzeiro, ela tá ligado intimamente à parte física. Porque o Christian é transpiração, o Wanderson é transpiração. Não são os caras de inspiração. Geralmente ele troca até o Wanderson antes, né? E aí o Wanderson, inclusive, não vai conseguir fazer o primeiro gol, né? Que ele tá perseguindo, que ele sempre sai mais cedo que os demais um pouquinho.